A TV Cidade Verde e a Rádio Cidade Verde, a partir de agora, ao lado do cidadeverde.com, dão sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da capital. Hoje nós vamos entrevistar o candidato Pedro Laurentino. Ele está aqui conosco, é candidato a prefeito de Teresina pelo UP e vai participar com a gente dessa entrevista. Para entrevistar Pedro Laurentino, nós temos também a participação aqui de Elivaldo Barbosa, repórter de política da TV Cidade Verde, da Rádio Cidade Verde e cidadeverde.com, e Nádia Rodrigues. Nádia Rodrigues, apresentadora da TV Cidade Verde, do Notícia da Manhã e também da Rádio Cidade Verde. Nós teremos também a participação de Alacena, que é editora-chefe do cidadeverde.com, para participar dessa entrevista de hoje. O candidato Pedro Laurentino já foi vereador de Teresina, candidato ao Senado, já tem uma experiência política também em Pernambuco e hoje se propõe a ser prefeito da cidade de Teresina através do UP, o partido que representa. Pedro Laurentino, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, seja bem-vindo aqui à TV e Rádio Cidade Verde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Nádia. Há algum tempo que a gente não se via, né? Nos vemos. A Yara eu não estou vendo, mas boa tarde para ela. Só uma rápida retificação, é a unidade, AUP. AUP. É feminino, a unidade popular. Eu falava certo? A partir do novo a gente se equivoca. Estou aqui, muito obrigado pelo espaço que está sendo concedido pela TV Cidade Verde, democraticamente. E estou pronto para a sabatina. Tá, eu gostaria então de começar falando a respeito da UP, né, que é a unidade que você representa, o partido que você representa, a agremiação que você representa. Como surge esse partido? De onde vem? Qual é o propósito? A Unidade Popular é um partido que foi construído nos últimos 2 anos seguindo as normas muito duras que a Justiça Eleitoral determinou para a construção de partido no Brasil. Você tem 2 anos para habilitar 500 mil apoiadores no Brasil aceitos pelo TRE. E nós fizemos esse procedimento discutindo de uma maneira mais honesta possível, discutindo com o povo nas ruas. Jogamos um jogo limpo e vencemos esse jogo. Difícil, porque são 2 anos, se você não conseguir cumprir as metas em 2 anos, você volta a estaca zero e recomeça tudo de novo. E tudo isso, Joelson, sem um centavo de empresário. Nós não temos sequer um vereador no nosso meio. Foi a militância aguerrida, jovem, uma molecada boa, que está a fim de meter bronca na política, porque nós estamos insatisfeitos, como o Brasil todo está insatisfeito com a maneira de fazer política no Brasil. Primeiro, nós queremos botar o nosso DNA, que é a organização popular. Para nós é fundamental que o povo se organize, porque a libertação, a emancipação do povo é fruto do próprio povo. Esse DNA está na esquerda também, né? Muito forte na esquerda também o DNA de vocês. De esquerda, DNA de esquerda, porque a esquerda tem esse link com a população. Quer dizer, nós não podemos pensar em fazer política apenas na instituição, no parlamento. Então, é um complemento, mas o essencial é a participação, a organização. Então, nós fizemos esse trabalho de maneira bastante dura, honesta, difícil. Quer dizer, e essa molecada me chamou para brigar, para vir para a luta. Quer dizer, eu sou aqui o mais experiente, talvez o mais experiente do partido. Cabelos brancos, mas o coração continua batendo lá onde nasce o sol. E o que propõe, então, dentro dessa concepção partidária, ideológica, para a gestão de Teresina? Muita coisa. Não é pouca coisa. Primeiro, que o povo tenha direito à sua cidade. Teresina é uma cidade de poucos. Não é uma cidade de muitos. Nós temos 1/3 da população teresinense que sobrevive com até R$14 por dia. R$14 por dia. Isso é algo em torno de 160, 170 mil teresinenses. Até o sagrado direito de ir e vir constitucional lhe é negado, porque a passagem custa R$8. E essas pessoas precisam se deslocar. E a prefeitura sequer concede, por exemplo, passe livre para quem está nessa situação, para o desempregado. Então, dar ao povo o direito à sua cidade significa você colocar o povo no centro do debate político. 40% dos jovens de 15 a 17 anos nem estudam, nem trabalham. Então, estão sujeitos, submetidos ao fuzil do traficante. Porque se você não dá oportunidade, quer dizer, o traficante convoca para a marginalidade. Como é que essa oportunidade pode ser propiciada para quem não tem emprego através de uma política municipal? Bom, primeiro, o desemprego não é municipal, nem é estadual, nem é federal. Ele é universal. Desemprego é uma questão social.
E prefeito, assim, o prefeito não é um cargo meramente decorativo. Nem é gerente. Eu sou um bom gestor. Quem precisa de gerente, a gente repete, é banco. Prefeito é cargo político. Nós não vamos reinventar a roda. Para você gerar emprego no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você faz mediante investimento público. Sem investimento público não gera emprego. Para você construir casa para a população e ao mesmo tempo gerar emprego. Para você incentivar a agricultura familiar, que é quem bota comida barata na nossa mesa. E nós estamos comendo muito caro, o alimento está muito caro. Só que o Brasil está na contramão. Quer dizer, estão enxugando dinheiro para mover a economia, mas a torneira aberta para pagar a dívida pública por banqueiros, por rentistas, que praticamente não produzem nada, nem uma cabeça de alfinete. Mas para a população não tem. Então o prefeito tem que entrar nessa briga. Candidato, a sua história é muito ligada à juventude. Isso acabou de dizer que dentro da Unidade Popular o senhor é o mais experiente, digamos assim. Mas dentro das experiências políticas que já o moveram, tanto lá na Câmara de Vereadores de Recife, em Pernambuco, quanto aqui em Teresina, quando o senhor foi eleito vereador em 2000, o senhor também teve muitas ligações, né, nessa trajetória política ligada ao movimento juvenil, digamos. Juvenil. O senhor já teve essa ligação muito forte e continuará tendo, falamos agora da geração de empregos, mas que outras políticas voltadas para a juventude o senhor teria nesse seu programa de governo para a Prefeitura de Teresina? Com certeza, uma escola de qualidade. Quer dizer, aqui a Prefeitura vende, e o IDEB até repercutiu que há uma escola por excelência. Nós discordamos dessa avaliação, dessa opinião. Não vamos colocar em discussão a questão dos índices do IDEB, do MEC e tal. Mas o MEC assim, errou? O MEC errou nessa avaliação? Não. Eu acho que você, ao comparar o ruim com o pior, o ruim sempre ganha. Então, você está comparando uma série de capitais onde provavelmente a situação do ensino esteja pior. Mas, por exemplo, o ensino que nós consideramos que seja transformador, e é esse o ensino da escola que a gente busca, é a escola que funciona em tempo integral. Porque a criança que está hoje na escola de manhã, de tarde, ela está na rua. Está em contato com a rua. E o contato com a rua, muitas vezes, é um contato sem volta. Esse modelo é um modelo, lembra muito o brisolismo que o senhor defendeu aí nos anos 80. O Darcy Ribeiro, né, que pensou nos escolões que foram abandonados. Aliás, aqui em Teresina existiam 4 escolões e o mesmo secretário que hoje é candidato e o mesmo prefeito que está no cargo acabaram com esses escolões. Você pretende retomar esse modelo? Com certeza, o trabalho é exatamente esse. Na época, o argumento utilizado pelo secretário, que hoje é candidato, era de que é uma escola cara. Cara é ignorância, foi a resposta que o Brizola deu, inclusive, para o Fernando Henrique Cardoso na época. Cara é ignorância. Cara é você construir presídio ao invés de construir boas escolas. Quer dizer, um presidiário, segundo o Ministério da Justiça, custa aos cofres públicos cerca de R$40 mil ano. Um aluno em escola em tempo integral, o seu valor é R$4.200, 4, 10 vezes menos. E nós estamos preferindo investir no presídio ao invés de investir na escola. Então, se você olhar no semáforo de Teresina, por exemplo, você vê uma série de crianças e jovens, adolescentes, fazendo malabares, em atividade de labor. Por que não estão na escola? Porque a escola está falhando. E eu repito sempre, se a escola fosse de fato por excelência, por que é que o secretário de Educação nunca botou seus filhos para estudar lá? O senhor colocaria os seus, caso seja prefeito? Colocaria os meus. Eu não tenho mais filho em idade escolar, meus filhos estão formados. Quer dizer, ele pode até alegar também que os filhos dele já estão formados, mas o Kleber Montezuma, particularmente ele, há 35 anos que ele é secretário da prefeitura. Então, daria para colocar. Então, se é bom para o povo, o filho do pobre, eu quero que seja bom para mim também, tem que ser bom para mim também. Vamos falar com Yala Sena no cidadeverde.com. Yala, boa tarde. Boa tarde, Joel, Celivaldo, Nádia, candidato pelo Laurentino, boa tarde a todos. Candidato, o partido ele é defensor aí de plebiscitos, de referendos, inclusive uma das propostas que eu coloco aí é mudar o nome da Avenida Marechal Castelo Branco para a Avenida, se eu considero aí o Marechal Castelo Branco como golpista, né? Se eu defendo aí o nome da avenida, seria a Avenida Esperança Garcia, né? Então, que situação o partido vai propor plebiscito e referendo aqui para a cidade de Teresina? Que outras situações o senhor iria propor? Boa tarde, Ala. Boa pergunta. Primeiro, o plebiscito e o referendo foram colocados na Constituição brasileira, não foi apenas como peça decorativa.
Quer dizer, nunca foi usado esse instrumento aqui em Teresina e é importante que use. Por exemplo, a definição do papel da Guarda Municipal, que na nossa opinião não pode ser apenas um braço armado a mais da Polícia Militar, tem que estar muito mais voltada para acompanhar a população, para ajudar a população oprimida. Nós queremos discutir com a população qual é o papel, quais são as atribuições da Guarda Militar. Marechal Castelo Branco, eu considero um golpista? Não, ele é um golpista. Ele foi um golpista. Quem rasgou a Constituição no Brasil, botou os tanques nas ruas, depois o presidente legitimamente eleito, fechou o Congresso Nacional, foi exatamente o Marechal Castelo Branco, era o comandante do golpe. E é pedagógico, o nome das ruas é pedagógico, para você, inclusive, educar nós. Quem foi Marechal Castelo Branco? Foi um golpista. E interessante é que é a avenida onde está o Parlamento do Piauí, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, que ele fechou, homenageia um golpista, um marechal golpista. Há uma lei em Teresina que diz que para você mudar o nome de uma rua, você precisa fazer um plebiscito com os moradores da rua. Nós faremos. É muito melhor você atravessar uma avenida chamada Esperança do que atravessar uma avenida chamada... Candidato, como é que você analisa as candidaturas de esquerda em Teresina? São vários partidos que oferecem candidatura majoritária, inclusive o seu, União Popular, de esquerda na capital. Daria para se colocar todas essas candidaturas no mesmo sentido, na mesma direção? Olha, eu acho que as candidaturas de esquerda elas têm uma vantagem que elas são, regra geral, forjadas na rua. Candidato, me permita, nós temos um problema no microfone, no seu microfone, nós vamos corrigi-lo para que o senhor não seja prejudicado, para que a sua fala seja bem compreendida. Então nós vamos fazer a correção desse problema com o seu microfone. Enquanto isso, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos aqui com a entrevista com o candidato Pedro Laurentino, que no total do tempo de entrevista dele terá aí 30 minutos para participar dessa entrevista com a gente. Intervalo rápido, voltamos já na entrevista com Pedro Laurentino. Vou agora com a Nádia Rodrigues, estamos na entrevista com Pedro Laurentino, candidato da UP, e Nádia Rodrigues vai refazer a pergunta para que a gente possa retomar a entrevista. Eu perguntava sobre as candidaturas de esquerda aqui em Teresina, Joelson, que são vários partidos que colocam candidaturas majoritárias para a Prefeitura de Teresina, e eu perguntava para o candidato da UP, da União Popular, se a candidatura do partido dele também seria no mesmo sentido das outras candidaturas de oposição e de esquerda, especialmente. Somos sim, somos um partido de esquerda, somos um partido que acredita na mobilização popular. Quer dizer, temos a nossa própria maneira de interpretar, quer dizer, mas os demais partidos de esquerda, nós consideramos que são frutos também da luta das ruas, das mobilizações. E nós queremos aproveitar a oportunidade para dizer que, uma crítica fraternal, mas uma crítica aqui, de que é necessário que esses partidos tenham espaço no debate político, na mídia. Segunda-feira aqui a TV chamou o candidato do PSTU, o Gervásio. Terça-feira, a Lourdes Melo. Hoje, Pedro Laurentino da Unidade Popular. Mas repare que nós não estamos ainda em campanha, nós estamos na pré-campanha. Eu não posso aqui pedir voto, por exemplo. Ainda está proibido pedir voto. Eu não posso divulgar meu número, só a partir de domingo. Mas os demais candidatos serão chamados quando a campanha começar. Então, eu acho que há uma certa discriminação nesses partidos. A mesma coisa nós apontamos com relação à questão dos debates. A gente sente que já há um movimento para excluir os partidos de esquerda que não têm representação no Congresso Nacional. Assim, para nós, é uma discriminação também, porque a gente nunca disputou a eleição, a primeira eleição que disputa, como é que poderia ter representação no Congresso Nacional. Aí parece mais aquele debate que para você conseguir um emprego tem que ter experiência, e você só tem experiência se você conseguir um emprego. Aí a pessoa vai ficar desempregada o resto da vida. Então a gente faz de antemão, vocês são jornalistas, eu sei que essa decisão é uma decisão que é mais da direção da emissora, mas a gente faz um apelo. Onde cabe 10 candidatos, cabe com certeza 13. E eu acho que o debate fica bem mais salutar e permite, porque a hora do debate, do confronto com os demais candidatos, é uma hora onde você mostra as diferenciações de valores, de propostas e tal. E a gente faz esse apelo que quando a TV Cidade Verde for fazer os seus debates, quer dizer, chame todos os candidatos, porque é mais democrático e eu acho que permite o eleitor formar uma opinião mais avalizada.
Bom, só para esclarecer, a TV Cidade Verde convidou todos os candidatos à Prefeitura de Teresina com tempo igual para que se posicionasse e falasse a respeito de suas propostas e suas ideias, obedecendo aquilo que foi definido pelas convenções dos próprios partidos, que definiram os nomes dos candidatos que entram na disputa. Todos terão o mesmo tempo para defender as suas propostas aqui no nosso Jornal do Piauí, nessa entrevista. Eu vou convidar a Yala Sena, que ela tem mais uma pergunta a respeito de esquerda também, dos partidos de esquerda, e ela traz aqui no nosso Jornal do Piauí. Yala. Aproveitando aí, viu, essa pergunta da Nádia, eu quero questionar aí o Pedro da seguinte forma. O partido ele foi criado inspirado aí na Unidade Popular Chilena e que com a coalizão de partidos de esquerda para apoiar nas eleições chilenas lá o presidente Salvador Allende, né? Então, claro que nós vivemos uma outra realidade, mas com alguns pontos semelhantes, mas eu queria saber dele se ele acredita nessa a possível da união da esquerda para derrotar, para combater aí essa extrema direita que vem ganhando força ao longo nesses últimos anos, candidato. Você acredita nessa união aí da esquerda, já inspirada aí na criação do partido? Comentar, Joyce, porque eu acho que talvez não tenha ficado muito clara a minha pergunta com relação à união das esquerdas, e aí ela traz a ilustração de um cenário mundial para uma realidade que pode ser local. É que eu queria saber dos senhores, por exemplo, a possibilidade de uma crítica a um partido de esquerda, sabendo que vários partidos têm candidaturas majoritárias, cada um tem uma proposta que pode ser diferente do outro, e sendo que as esquerdas nem sempre estão tão unidas e sintonizadas no mesmo pensamento. Olha, só respondendo assim, nós temos eleição em 2 turnos. O lógico é que no primeiro turno todos se apresentem, né? Todos se apresentem, mostrem as suas faces, a sua cara, as suas propostas, quer dizer, e que haja uma unidade maior no segundo turno. Quer dizer, é para isso que foi feito esse processo eleitoral dessa maneira. Então, para nós é importante a unidade da esquerda, porque nós estamos realmente sendo ameaçados por um esquema fascista no Brasil. Nós temos um governo, um presidente que não respeita a Constituição, inclusive ameaça a democracia, e a democracia foi conquista do povo, quer dizer, e teve sangue derramado nessa história toda aí, que debocha das vítimas do Covid. E nós vivemos num país onde nós temos cerca de 40 milhões de pessoas desempregadas, com queimadas, incêndios na Amazônia, no Pantanal, e ele diz que isso é responsabilidade dos índios e dos caboclos. Ele tira a sua responsabilidade e necessariamente você precisa de uma unidade para combater esse perigo que ronda o país. Então, nossa campanha se alia às demais campanhas de esquerda aqui em Teresina para que o antifascismo seja montado, quer dizer, seja desenvolvido da campanha. É uma campanha municipal, mas Teresina uma cidade que é do Brasil e o Brasil está sob ameaça. Então, nós queremos sim, Nádia, a unidade da esquerda, se não a unidade concreta no momento eleitoral, mas a unidade na luta, e com certeza no segundo turno a gente marcha e caminha para que essa unidade se consolide. Mas é importante que cada partido, a unidade popular foi formada, foi fundada exatamente para isso, possa desenvolver as suas propostas, as suas vinculações, as suas orientações e faça o seu crescimento disputando a eleição. Então, por isso que no primeiro turno é importante que todos lancem os seus candidatos. O senhor falou aí no início da entrevista que Teresina é uma cidade de poucos. E considerando aí essa realidade apontada pelo senhor, o que, sobretudo agora, com os efeitos da pandemia, o senhor acha que uma prefeitura pode fazer, o que está ao alcance de uma prefeitura para tornar uma cidade de poucos, como diz o senhor, uma cidade de muitos, sobretudo em relação à revitalização da atividade econômica? Olha, é o que eu falei, a atividade econômica, ela necessita, carece do investimento público. E prefeito não é cargo decorativo, para ficar apenas administrando a injustiça, administrando, quer dizer, as mazelas que tem a cidade. Pode resolver muita coisa. Vou dar aqui um exemplo concreto. Nós temos um déficit habitacional de cerca de 33 mil famílias aqui em Teresina. Isso é aproximadamente 120, 130 mil teresinenses que estão morando de favor ou pagando caríssimos aluguéis ou morando em barracos. Enquanto isso, no centro da cidade, nós temos 2 mil casas vazias. Quer dizer, e o que a prefeitura fez? Isentou o IPTU dessas casas, quando deveria ser o contrário. O IPTU progressivo. Aliás, aqui nem o shopping center paga IPTU. Quer dizer, o povo, a população pobre, que já está nessa situação de empobrecimento, tem que pagar a taxa de
de iluminação pública, a taxa do lixo, paga o IPTU e os grandes conglomerados, shopping center, os donos não pagam IPTU. Então, o nosso caminho é o inverso. O que é que o prefeito pode fazer? Aplicar o Estatuto da cidade no caso do centro de Teresina. O que é que o Estatuto diz? IPTU progressivo e depois de 5 anos de multas de IPTU progressivo, você pode desapropriar os imóveis. Mas a Prefeitura tem um novo plano da Prefeitura de desenvolvimento, novo código de postura, estabelece exatamente essa tendência de atrair a ocupação para as regiões mais centrais. Isso não atenderia se a reivindicação? Como é que você vai atrair? As pessoas não saíram do centro da cidade porque o IPTU estava caro. Convenhamos. Não foi por causa do IPTU. As pessoas saíram do centro da cidade movidas pela especulação imobiliária. As casas estão vazias. E se você passar nessas casas, de aluga, se vende, faz 2, 3 anos, não vende, não aluga, não baixa o preço e ninguém mora. O senhor, então, defende um projeto de desapropriação dessas casas? A aplicação do Estatuto da Cidade. Nós não vamos criar lei, nós não vamos... O Estatuto da Cidade diz que o terreno não é edificado e o imóvel que não cumpre a sua função social é passivo do IPTU progressivo e depois de 5 anos, se não houver resposta positiva por parte do proprietário do imóvel, o Senado Federal pode autorizar o município, mediante emissão de título de dívida pública, a desapropriar. O que mais como imóvel. política habitacional? Construção de casas também por parte do poder público? Com certeza. Eu estou falando aqui em 2.000 casas no centro. Então, se você tem um déficit de 30 mil, você não vai resolver, mas é um bom começo. Porque quando você fala em revitalizar o centro, para mim começa exatamente pela revitalização da moradia. O centro da cidade está o melhor equipamento urbano da cidade. Todas as ruas são asfaltadas, não falta água, não falta energia, os ônibus circulam, mas de noite é vazio. E é necessário que você bote as pessoas para morar nessas casas. E as pessoas precisam de casa. Agora, é necessário construir muito mais moradia. E aí é que eu digo, tem que ter o investimento do poder público para construir moradia, porque gera emprego e dá casa para o povo. De fato, não é o recurso da prefeitura que vai entrar, é o recurso federal. Do ponto de vista da expansão dos serviços públicos, como, por exemplo, transporte, saneamento, energia, tudo isso, cada vez mais o modelo parceria público-privada está sendo adotado, tanto em nível estadual quanto em nível municipal. O senhor defende esse modelo? Que modelos o senhor acredita que faria acelerar esses investimentos que o senhor considera tão importantes para atender essa população? Pelo contrário, nós defendemos a extinção desse modelo. Essas parcerias público-privadas, por exemplo, que administram a saúde, os hospitais, lá no Rio de Janeiro a gente viu o que deu. Foi roubalheira, foi utilizar os recursos públicos, quer dizer, para beneficiar o setor privado. Mas uma boa gestão pode fazer com que esse Mas a boa gestão pode ser pública. Por que a boa gestão tem que ser uma gestão privada? Mas não vai pesar? Não vai pesar para os... Não, muito pelo contrário. O governo federal, por exemplo, está falando de uma reforma administrativa onde supostamente haveria uma máquina muito inchada no Brasil. E não é verdade. Não é verdade. A relação funcionário-habitante no Brasil é inferior, por exemplo, a essa relação, essa proporção dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, inclusive da maioria dos países aqui da América do Sul. Então, nós não temos uma máquina inchada. Nós não temos um Marajá no serviço público. A média salarial do servidor público no Brasil é R$3.000. Essa é a média salarial. E aí, quer dizer, quando você tem uma pandemia como essa do Covid, quem é que resolveu o problema ou quem foi que minimizou o problema? O SUS. O SUS, não foi o setor privado, foi o SUS. A gente recorreu ao SUS. Onde é que o filho do pobre coloca o seu filho? O pobre coloca o seu filho na escola pública. É a escola pública que funciona para a maioria da população e que precisa funcionar. Então, não é verdade que o setor público é um setor, quer dizer, que tem que ser privatizado, muito pelo contrário. Ele tem que ser expandido, porque quem responde... A segurança pública, quem dá? É a polícia. Você vai privatizar também? Isso aí não vai privatizar. Então, o nosso caminho, Joel, é o contrário. Não é parceria público-privada. É exatamente porque isso aí, de qualquer maneira, nós temos exemplo do Rio de Janeiro, onde houve desvio de recursos na gestão dos hospitais da rede de saúde daquela cidade. Então, o nosso caminho é o caminho inverso. E é preciso que o poder público... nós não temos Estado de menos, de mais. Nós temos Estado de menos. Nós temos Estado de menos. Agora, o que é o Estado brasileiro, o orçamento da União, quase 50% do orçamento da União é apropriado para pagar a dívida pública. Aí não sobra dinheiro para a saúde, não sobra dinheiro para a educação, quer dizer, mas os dinheiros vão para os rentistas que, como eu disse, não produzem uma só cabeça de alfinete no Brasil. Então, o nosso caminho é inverso. E Alacena, cidadeverde.com.
Pedro, hoje a Prefeitura de Teresina tem em torno de 30 secretarias e órgãos da administração direta e indireta, em torno de mais de 2.000 cargos comissionados. O senhor pretende fazer alguma mudança no número de secretarias e como o senhor manteria essa mesma estrutura que acontece hoje? A mudança é de qualidade. Primeiro, que priorizar os servidores públicos na hora da ocupação dos espaços públicos. Certo? Essa é uma questão, quer dizer, que é de fundamental, porque mais conhece a máquina é o servidor público. Eu sou um servidor público de carreira, sou do Tribunal do Trabalho, e vejo sempre que mudou a administração chegar pessoas novas para administrar, quando nós temos capacidade de fazer aquela administração tranquilamente. Um professor da rede municipal dirigindo, por exemplo, a Secretaria de Educação, ou um médico ou um enfermeiro da Fundação de Saúde dirigindo a Fundação, tem muito mais condições de resolver problemas que muitas vezes a pessoa que chega de fora... Então você defende, por exemplo, o fim da extinção de cargos políticos dessas pastas, por exemplo? Não, eu sei que a Constituição prevê, e em certas ocasiões você pode até requisitar fora do serviço público, pessoal de carreira, o chamado cargo comissionado, para solucionar um ou outro problema. Mas essa tem sido a regra, ao invés de ser a exceção. Se você pegar os secretários da Prefeitura, como também do Estado, do governo do Estado, não tem muita diferença. Você raramente vai encontrar um servidor de carreira. Quer dizer, e isso não só não valoriza, quer dizer, o servidor, como dificulta muitas vezes a máquina andar. Porque, como eu disse, quem conhece a máquina é o servidor que está lá há muito tempo. Tem servidor de 20 anos, 25 anos, 30 anos de carreira. Candidato, o que o senhor faria pela segurança pública de Teresina? O que o prefeito pode fazer para melhorar a sensação de segurança, combater a criminalidade, ajudar, colaborar com esse problema, que é um problema grave no Brasil e Teresina não é diferente? Nádia, vamos primeiro convir, assim, ver se a gente chega no entendimento comum. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce violento, ninguém nasce marginal. É uma questão que você adquire, é cultural. Dito isso, Teresina é uma cidade bastante violenta. Nós temos aqui, segundo os índices, 40 homicídios por 100 mil habitantes. Dizem os entendidos que a partir de 10 homicídios por 100 mil habitantes, já está numa fase de violência epidêmica. Então nós estamos 4 vezes mais. É de fato muito. A sensação que você tem quando sai na rua é essa. Agora, como combater? Com certeza não é, e aqui eu vou citar claramente o secretário de Segurança Pública, que é candidato a governador, Fábio Abreu, não é pisando no pescoço de jovem, preto, pobre da periferia, quando ele já está sob a custódia do Estado, como ele fez e exibiu a foto no Brasil todo, no Piauí todo. Ao invés de chegar com o seu pé preconceituoso e racista, o Estado tem que chegar primeiro com o braço da oportunidade. Até porque nós nunca vimos o secretário Fábio Abreu pisar no cangote, vou usar o termo correto, que se diz aqui, cangote, dos filhinhos de papai que promovem pegas na cidade, que matam as pessoas, que consomem e vendem cocaína, que matam as suas mulheres e as suas namoradas pelo simples fato de não querer mais namorar com ele. Então esse não é o procedimento correto de você atacar a violência. Você tem que ter a questão repressiva, mas ter principalmente você resolver as causas da violência. Porque senão a gente já tinha resolvido esse problema. E por onde começa? E por onde começa? Com oportunidades. Primeiro com oportunidade. Você dá oportunidade para essa juventude. Quer dizer, senão você vai enxugar gelo. Educação? Educação, emprego, cultura, esporte. Senão você vai enxugar gelo e com sangue de pobre, com sangue negro. É o que nós estamos fazendo. O Brasil não prende. Prende. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Agora, o presidiário entra lá porque furtou um pão e sai de lá traficante. Porque quem manda no presídio do Brasil é o crime organizado. Então é preciso que você trabalhe realmente, quer dizer, como você vai combater as causas, quer dizer, e ao invés de você estar investindo no presídio, repito, vamos investir nas escolas. Esse trabalho começa no município? Começa no município. O município é quem é responsável, por exemplo, pelo ensino fundamental. Né? Dentro desse contexto, desse pensamento, o senhor acha que a Guarda Municipal serve também como um fator para ajudar a reverter esse caso de violência? Não. Ou não? O senhor falou de repensar a Guarda, ouvir a população? Eu acho que nós já falamos aqui, a gente quer repensar a Guarda no sentido de que ela não seja uma guarda repressiva, mas uma guarda de auxiliar, né? de ajudar as pessoas que estão oprimidas, que passam por dificuldades. E a gente tem visto cada vez mais a Guarda Municipal de Teresina
ser utilizada como um braço da Polícia Militar. Veja bem, eu respeito o trabalho da Polícia Militar, eu respeito o trabalho da repressão ostensiva em certas ocasiões, mas nós não vamos resolver nunca o problema da violência, e está claro que essa é uma política que fracassou, certo? Apenas, quer dizer, combatendo as consequências sem combater as causas. Eu vou usar aqui me permita, vou usar aqui um verso do Raul Seixas, do grande Raul Seixas, certo? Um dos versos da sua poesia. Tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Então nós temos que começar a olhar para o tronco, procurar as causas para resolver a situação da violência de Teresina e do Brasil. Yala Sena, cidadeverde.com. Candidato, o senhor é um crítico aí do governo federal. A gente sabe que as prefeituras dependem muito de recursos da União. Como que vai ser a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro? Institucional e política. Com certeza não vai ser a política do toma lá da cá. Essa política, e ela de pires na mão, na verdade, só fez aumentar o grau de empobrecimento do estado do Piauí e do Nordeste. Quer dizer, altivez é necessário sempre. O enfrentamento, inclusive, com o poder e exigir aquilo que é direito do Piauí. Quer dizer, disse e repito, prefeito não é cargo meramente decorativo, não é gerente. Prefeito é, acima de tudo, cargo político. E é preciso que se use esse viés político. Então, o nosso relacionamento com o governo federal, em primeiro lugar, é de continuar combatendo o fascismo e, em segundo lugar, de altivez, no sentido de que o Piauí e Teresina têm os recursos necessários e corretos que a União deve colocar aqui. Quero agradecer ao candidato Pedro Laurentino, candidato da UP, que participou com a gente dessa entrevista hoje. Muito obrigado, candidato. Os segundos finais para que o senhor possa se dirigir ao telespectador da Cidade Verde. Muito obrigado, Joelson. Muito obrigado, TV Cidade Verde, Elivaldo, Nádia, muito obrigado. Yala, eu só quero dizer o seguinte: domingo nós estamos fazendo o lançamento da nossa campanha chamada Grito contra a Fome. Nós vamos iniciar a campanha Gritando contra a Fome. Lá no Parque Piauí, inaugurando nossa tribuna popular. A nossa campanha com os devidos cuidados, dos protocolos, porque nós estamos ainda numa pandemia, nós temos que ter essa segurança, esse cuidado, mas nós vamos de encontro ao povo, falar diretamente com o povo, porque é necessário, isso está no DNA da esquerda. Eu vi que o candidato oficial do prefeito vai iniciar sua campanha fazendo uma carreata. Ele pode, candidato rico pode queimar gasolina. Nós vamos começar conversando com o povo pobre que não está tendo dinheiro sequer para comprar um saco de arroz. Quero agradecer Pedro Laurentino, candidato a prefeito de Teresina pela UP. Quero agradecer também a Elivaldo Barbosa, jornalista Elivaldo Barbosa, que participou dessa entrevista conosco, que segue aqui no nosso Jornal do Piauí. Elivaldo, obrigado. É isso, Jorge. E Nádia Rodrigues, que apresenta o programa Notícia da Manhã, apresentadora também da Rádio Cidade Verde. Muito obrigado, Nádia, pela participação hoje mais uma vez. Obrigada, Joelson. Boa tarde, candidato. Obrigada aos telespectadores e até amanhã, né? Até amanhã aqui, mais uma entrevista com o candidato. Yala Sena, também do cidadeverde.com. Nosso muito obrigado, Yala, editora-chefe do cidadeverde.com, pela participação na entrevista hoje.